40%. É quanto algumas das maiores empresas de semicondutores do mundo perderam de valor em poucas semanas. Nvidia, AMD, ASML. Nomes que pareciam intocáveis há 6 meses. Hoje, estão em modo de destruição de capital. E você pode estar pensando: tudo bem, isso é lá fora. Eu invisto na B3. Isso não me afeta. Errado. Completamente errado. E nos próximos 10 minutos, eu vou te mostrar exatamente como esse sell-off de chips no mercado americano está criando um efeito dominó invisível dentro da sua carteira brasileira, em ativos que você jamais associaria com uma placa de processador fabricada na Taiwan. Tem uma variável que os gestores dos maiores fundos multimercado do Brasil estão monitorando agora com lupa. E não é a Selic. Não é o dólar. Não é o resultado trimestral da Petrobras. É o comportamento do índice Philadelphia Semiconductor, o SOX, e a correlação que ele está desenvolvendo com o fluxo de capital estrangeiro dentro da B3. Quando esse índice cai com força, acontece um fenômeno específico com um grupo de ações brasileiras que a maioria dos investidores, pessoa física, ignora completamente. Eu vou te mostrar qual é esse grupo. Quais os tickers que você precisa monitorar? E o que os institucionais estão fazendo agora enquanto o varejo ainda está dormindo? Fica aqui. Vamos montar o cenário do zero para ficar cristalino. Nas últimas semanas, o mercado americano passou por uma rotação brutal. Investidores institucionais, hedge funds, gestoras de pensão, family offices, começaram a desmontar posições em semicondutores e tech de forma acelerada. O Nasdaq tombou. O S&P 500 quebrou a média móvel de 50 dias. Que é um sinal técnico que os algoritmos dos grandes bancos monitoram automaticamente. Quando esse nível quebra, sistemas de proteção são ativados. Ordens de venda disparam. E a queda se acelera sozinha. O índice de semicondutores SOX chegou a cair mais de 15% em relação à sua máxima recente. Nvidia, que chegou a valer mais de 3 trilhões de dólares, mais do que o PIB do Brasil inteiro, perdeu centenas de bilhões em valor de mercado em semanas. Agora, por que isso importa para você, investidor brasileiro? Porque vivemos num mundo de capital globalizado. Os grandes fundos internacionais que alocam dinheiro em mercados emergentes, e o Brasil é um deles, gerenciam risco de forma unificada. Quando eles têm perdas pesadas em tech no EUA, eles precisam equilibrar o portfólio. E uma das formas de fazer isso é reduzir exposição em mercados como o nosso. A última vez que vimos uma rotação desse tamanho em tech americana foi no fim de 2021 e começo de 2022. Lembra o que aconteceu com o Ibovespa naquele período? O índice ficou travado, oscilando entre 100 mil e 110 mil pontos. Mesmo com a economia brasileira razoavelmente aquecida, o fluxo estrangeiro simplesmente secou. Não porque o Brasil tinha problemas, mas porque o capital estava ocupado cobrindo perdas lá fora. Esse padrão pode estar se repetindo agora. Vamos ser cirúrgicos aqui. Quem ganha e quem perde na B3 com esse cenário? Se você tem BDRs de Nvidia, AMD ou ASML na carteira,
Você já está sentindo a dor diretamente. Não tem mistério. Mas tem um grupo menos óbvio que também sofre. As empresas de tecnologia e e-commerce brasileiras. TOTVS. Ticker TOTS3. E Localweb. Ticker LWSA3. São exemplos de empresas que, quando o apetite global por tech cai, sofrem múltipla compressão. O investidor institucional começa a questionar se a Nvidia, que tem margem bruta de 70%, está sendo vendida. Por que eu pagaria um múltiplo alto por uma empresa de software brasileira com margens menores? Esse raciocínio derruba os valuations do setor inteiro. Quando o fluxo de dólares para o Brasil diminui, e ele diminui quando os gringos estão com o bolso furado lá fora, o real enfraquece. Dólar mais alto significa inflação importada. Inflação importada significa pressão para o Banco Central manter a Selic elevada por mais tempo. E Selic alta machuca construtoras, empresas de crescimento e qualquer negócio altamente alavancado. Vale, VALE3 e Petrobras, Petri 4, são as duas grandes beneficiadas por um dólar fortalecido. Se o real cai contra o dólar por conta da fuga de capital, essas empresas, que faturam em dólar, ficam relativamente mais protegidas. Não significa que sobem, significa que sofrem menos e podem virar porto seguro dentro da B3. Bancos como Itaú e Tube 4 também se beneficiam de um ambiente de Selic mais elevada por mais tempo. Spread bancário maior, rentabilidade maior. O BTG Pactual já está posicionado para capturar esse cenário. O banco tem demonstrado historicamente que sabe operar em ambientes de juro alto melhor do que qualquer concorrente. E o que os institucionais estão fazendo agora? O fluxo de câmbio dos últimos dias mostra saída de capital do segmento de renda variável e migração para NTNB, que são os títulos do Tesouro atrelados à inflação. Quando os gestores profissionais correm para NTNB, é sinal de que eles estão buscando proteção real, não rentabilidade. Isso diz muito sobre o nível de incerteza que eles estão precificando. O valor econômico cobriu a queda dos chips lá fora. A Infomoney cobriu o impacto nos BDRs. O que nenhum dos dois cobriu de forma aprofundada é o seguinte: o sell-off de semicondutores não aconteceu no vácuo. Ele está diretamente ligado à escalada das tensões comerciais entre EUA e China. Especificamente as novas restrições americanas sobre exportação de chips avançados para empresas chinesas. Quando o mercado precifica que a China vai ser cortada do acesso a semicondutores de ponta, ele também está precificando que a demanda global por esses chips vai cair. E empresas como Nvidia, que dependem do mercado chinês para uma parcela relevante da receita, levam o impacto direto. Agora, onde o Brasil entra nessa história? A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Compra minério de ferro da Vale, soja do agronegócio, petróleo da Petrobras. Se a economia chinesa desacelerar por conta de tensões geopolíticas e restrições tecnológicas, a demanda por commodities brasileiras também sofre. Preço do minério caindo significa Vale 3 pressionada. Vale 3 pressionada puxa o Ibovespa para baixo.
Porque a Vale sozinha tem um peso enorme no índice. Esse efeito cascata. Chips americanos para tensão geopolítica. Para desaceleração chinesa. Para queda de commodities. Para pressão no Ibovespa. É o que a maioria dos investidores brasileiros não está enxergando ainda. E tem mais um ângulo que merece atenção. O Bitcoin. Com o dólar se fortalecendo globalmente por conta da aversão ao risco. E com a Selic brasileira ainda em patamar elevado. O fluxo para ativos de risco como o Bitcoin tende a diminuir no curto prazo. Historicamente, quando o VIX, índice de medo americano, sobe acima de 25, o Bitcoin costuma sofrer junto com os ativos de risco. Não é uma regra absoluta, mas é um padrão que se repete com frequência suficiente para você monitorar. Se você tem cripto na carteira, o cenário de aversão ao risco que estamos descrevendo aqui é um sinal amarelo. Não vermelho ainda, mas amarelo. E no campo político doméstico, o governo federal está pressionado para mostrar resultado fiscal em 2025. O Banco Central, agora com uma diretoria que mistura independência técnica com pressão política latente, precisa equilibrar o combate à inflação com o desejo do executivo de ver a economia crescendo. Esse cabo de guerra vai continuar produzindo volatilidade no câmbio. E câmbio volátil, nesse cenário externo já turbulento, é combustível para mais oscilação na B3. Vamos falar de framework, não de recomendação, porque cada carteira é diferente. E você precisa de um profissional habilitado pela CVM para tomar decisão. Mas o raciocínio que você precisa aplicar é este. Aqui está a minha conclusão. E ela é controversa. Esse sell-off de chips não é só uma correção técnica de curto prazo. Ele é o sinal visível de uma reconfiguração estrutural da economia global. O mundo está se dividindo em blocos tecnológicos. E o Brasil ainda não decidiu de qual lado vai ficar. Ou se vai tentar navegar pelos dois. Enquanto o governo federal não tiver uma política industrial clara para tecnologia e semicondutores, o Brasil vai continuar sendo um passageiro nessa história. Nunca um protagonista. E quando o mercado finalmente entender que a escassez de chips vai elevar custos de produção no mundo inteiro, incluindo custos de automação do agronegócio brasileiro, o setor que vai surpreender positivamente na B3 não é tech, é o agro. E a porta de entrada para esse movimento já está aberta agora. Enquanto todo mundo está olhando para a Nvidia.